Abraão, profeta hebreu citado na Bíblia desde o livro do Gênesis, é considerado o patriarca das 3 maiores vertentes religiosas da humanidade: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Questões como a tolerância, a fé em um único Deus e a importância do compartilhar tiveram suas sementes plantadas no que se chamou de filosofia abraâmica. Esses princípios estão presentes no nosso cotidiano até hoje. E o Brasil, com sua riqueza de raças e religiões, talvez seja o país que melhor exemplifique os ensinamentos desse homem na vida contemporânea. A Bíblia diz que ele foi amigo de Deus. Eu já ouvi falar do nome Abraão, mas eu não sei direito o que é. Minha mãe fala do Abraão de vez em quando. Ele foi um dos nossos profetas. Já ouvi, mas não sei nada sobre ele. Ouvi falar, sei que existe, né, na Bíblia. Abraão é o mesmo do judaísmo? Agora você me pegou, deu um branco. Que eu me lembre, eu acho que ele é um dos, não sei se é dos precursores da religião, do cristianismo. Deus prometeu a ele que ia dar para ele uma grande nação, uma grande família. Então ele é conhecido mesmo como o pai da fé hoje, Abraão, né? A coisa mais interessante sobre Abraão é que o personagem Abraão não é um personagem histórico. Muito provavelmente, a figura de Abraão, assim como a figura dos patriarcas que aparecem no Gênesis, é uma junção do que eles teriam como ideal dos seus chefes tribais. A narrativa, então, bíblica fala desse Abraão que nasce no que hoje em dia seria a região entre o Iraque e o Kuwait, numa cidade que realmente existiu, Ur, né, cujo nome significa luz. Eu fico imaginando as caravanas chegando ao longe, vendo as luzes da cidade e falar, aquela ali é a cidade da luz. Milhares de anos antes de Paris, né? Quando eu penso em Abraão, eu penso num pioneiro, né? Eu penso numa pessoa que teve a coragem de romper com aquilo que existia na sua época como única possibilidade, como único caminho. Eu me refiro ao politeísmo, né? A prática de acreditar em muitos deuses, de rezar para muitos deuses. E ele tem a coragem de iniciar um caminho novo, que é o caminho da crença em um único Deus. Ou seja, o único Deus se revela a ele e ele vai viver esta relação para sempre. Deus é um ser sobrenatural, um criador dos céus e da terra que criou todas as coisas. A gente não vê, como a gente não vê a energia. A gente sente a energia. Deus é uma figura criada pela psicologia, pelo próprio homem, para se confortar, para dar um sentido para a sua vida, para dar um sentido para a vida do homem. Na verdade, Deus, teoricamente, não existe, na minha concepção. Deus para mim é uma pessoa. Vamos falar assim, para entender um pouquinho melhor. Olha, Deus, para mim, seria uma manifestação mística, criada pelo próprio ser humano, né? Para explicar algumas coisas ou alguns
alguns atos da natureza ou do próprio ser humano, das quais o ser humano não tem competência para explicar de forma racional. Eu não sei o que é Deus. É quase que uma resposta agnóstica. Deus é um termo provisório para nos referirmos à essência da realidade. Deus é a união de todos os seres numa sagrada alteridade. Para mim não é tão importante saber quem é Deus. É muito mais importante saber como que eu sou Deus. Deus é tudo. Deus é o universo. Ele é tudo que nós precisamos ser na hora que nós precisamos. Eu sou o alimento se você está com fome. Eu sou o que sou. Deus é tudo. Mas quando um ser limitado fala que é tudo, o conceito de tudo é limitado. É complicado para nós. Seria como tentar explicar para uma ameba a física quântica. Deus é a possibilidade que cada uma e cada um de nós tem de viver a vida de uma maneira profunda e plena. Permitir com que cada uma das experiências que aparecem à nossa frente sejam uma oportunidade de se identificar nela a santidade. Existia um rabino que viveu no século XX, Abraham Yoshua Heschel. Toda vez que ele dava uma palestra, normalmente a palestra acontecia à noite, ele abria a palestra dele dizendo: acabou de acontecer um milagre. O sol se pôs. Eu aprendi no catecismo e guardo isso no meu coração, né? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Deus é amor, é um amor puro. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É uma realidade que é dada a conhecer a quem mergulha nela. Que a essência de Deus é ser mistério, é uma sombra luminosa, é uma luz que cega. Na verdade, quando se pergunta quem é Deus, eu devia ficar quieto, para deixar que a pessoa, no silêncio, fizesse a sua experiência de Deus, a sua descoberta. E o que você pensa, o que todos pensamos, é sempre menos daquilo que Deus é. Numa festa religiosa, algum culto deles, todos saíram para festejar. E o Abraão tramou de que não ia, não foi, e foi onde concentravam todos os ídolos. Entrou lá, tinha comidas variadas, gostosas, em oferendas aos deuses, aos ídolos. Abraão quebrou todas as estátuas, quebrou tudo e deixou só o maior. E pendurou o machado nele. Quando voltaram, encontraram tudo quebrado. Falou, mas quem pode ter feito isso? Quem foi que fez isso? Aí falou, não, tem um jovem chamado Abraão que já disse que não concordava com a nossa crença. Foi ele. Ele já disse que era contra isso, foi ele. Vamos atrás dele. Ele falou, eu? Ué, pergunta pra esse aí que ficou vivo. Aí, ó, tá em pé, tá com machado, pergunta pra ele. Antes dele sair da Babilônia, né, do Iraque, onde ele nasceu, ele enfrentou um rei e ficou conversando, também tentando convencer ele na adoração somente a Deus, o Criador. E também ele negou, não aceitou. E no final eles decidiram fazer um fogo que eles dizem que nunca se tinha visto maior daquele fogo que eles prepararam para ele ser queimado vivo. Foram 100 dias para o fogo alcançar uma proporção que os pássaros não conseguiam voar por cima do fogo e ele foi lançado de catapulta porque não conseguia nem chegar perto para jogar ele no fogo. Quando ele foi lançado ao fogo, ele disse, Alá me basta. Deus ordenou que o fogo não queimasse ele e lá ele ficou e era frescor o fogo para ele. Eu fui salvo. Aí todo mundo se estranhou, como pode acontecer uma coisa dessa, né? Ele saiu dessa situação para começar toda a história dele, que depois veio o casamento, a migração dele. E quando ele saiu, o Aran, o irmão, levantou a mão e falou, eu também acredito na mesma coisa. Falou, tá bom, então entra você também no fogo. E o irmão morreu. A gente acredita que, na verdade, Deus existe, está em todos os lugares, todo o tempo.
Então, por que funcionou para Abraão e não funcionou tanto para o irmão dele? É porque o problema nunca é Deus. O problema sempre é a gente. E a ideia é que, de repente, não era Deus que salvou Abraão, era Abraão que salvou Abraão. A força divina existe, mas Abraão sabia, com sua consciência, como conectar com essa força. Fé é acreditar sem questionar. Então, eu tenho fé ao mesmo tempo que penso que não, porque eu questiono. Diz a Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. No cotidiano nosso é difícil ter fé. Então a fé seria a crença cega ou acreditar veemente em algo que eu sei que não existe, mas acredito porque eu tenho uma convicção de que aquilo realmente existe. Às vezes, uma pessoa é tão crente em alguma coisa que ela consegue realizar aquilo através da fé. Eu gosto de dizer para as pessoas assim, não é porque a gente tem fé que a gente não tem problema, mas porque a gente tem fé, a gente é capaz de administrar os problemas que a gente tem. É uma coisa bem difícil, né? Infelizmente, ter fé é um exercício constante, porque todo momento você está sendo exposto a provas para testar essa tua fé. Jesus falava de que nós devíamos ter, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos tudo. A gente imagina sempre nessa passagem que seria a fé do tamanho pequenininha, uma fezinha pequena, seria suficiente. Quando você joga um grão de mostarda no chão, ele começa a brotar, independentemente se vai existir água, ele não fica esperando, tentando saber, vai ter água suficiente, vai ter sombra, alimento no solo. Isso é fé. Ter fé de que Deus vai prover tudo o que ele precisa. Se fôssemos um grão de mostarda, era capaz de olhar para um grão maior e falar, não, ele está maior do que eu não vou chegar lá nunca, para que eu vou me esforçar? E a gente desiste no meio do caminho. Essa é a diferença de fé. E disse o Eterno a Abrão: vai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Uma pergunta importante teológica é por que Deus conversava com os personagens bíblicos e não fala conosco? Talvez, quando a humanidade estava começando, Deus precisava interferir mais e precisava falar mais com as pessoas para mostrar quais são suas expectativas, quais são seus desejos. Então, depois que a humanidade se desenvolve um pouquinho, a participação de Deus diminui, reduz. Essa é uma possibilidade de resposta. A verdade é que eu sinto que eu ouço Deus por meio das fontes judaicas. Quando eu estudo a Bíblia, quando eu estudo o Talmud. Toda pessoa que se propõe a ser um ministro do sagrado tem que ter uma experiência com ele para que seu testemunho tenha mais credibilidade. A única forma de nosso Criador comunicar com a humanidade é através do mensageiro. Ele escolhe mensageiro para ele revelar para ele as palavras dele. E através do anjo Gabriel, intermediário entre o Criador e os profetas também. Parece que isso é você se submeter à voz de Deus. Eu estou fazendo assim um pouco de ressalva à palavra fé, para que ela não fique caracterizada aqui simplesmente como submeter-se a uma vontade que não tem que interagir com a sua percepção, o seu discernimento. Como eu falo com Deus? Eu oro. E a oração é um diálogo com Deus. Eu não ouço a voz de Deus nitidamente. Mas aí, a partir daqui, é fé. E para explicar fé é muito difícil. Porque você está falando com um ser que é surreal, imaterial. Quando a pessoa tem uma proximidade com Deus, ela consegue enxergar isso. De você ver Deus através dos acontecimentos, através das coisas que acontecem. Nós temos um chamamento. Nós sabemos o que precisamos fazer. Mesmo que seja de forma inconsciente. Todos nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Penso que Deus continua se comunicando, Ele continua falando conosco. Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver uma linguagem que quer dizer alguma coisa. Cada criança que nasce significa que Deus não desistiu da humanidade, não desistiu de nós, ou seja, o dom da vida. Olha, eu penso que essas são pessoas que conseguiram uma paz interior muito grande para poder ouvir o Deus que está dentro dela, dentro da gente, dentro de cada um de nós.
Eu até acredito que se a gente conseguir essa paz, é uma serenidade tamanha para ouvir. Ele nasceu no Iraque, né? Mas ele não ficou lá. Quando ele não deu certo lá, ele não ficou. Ele saiu para construir a vida, para construir o ser humano, para fazer o ser humano melhor. Se fala na Bíblia que eles saíram com todo o povo, todas as almas que eles fizeram lá. Vai com seu gado, com suas ovelhas, seus rebanhos, e vai com ele sua esposa, que é meia-irmã, Sarai. E esse chefe tribal, na narrativa, vai embora. Eu acredito que essa ideia de ir a um lugar sagrado, de fazer uma jornada em direção a um lugar sagrado, né, eu acho que é um modelo épico que você vai encontrar em muitas tradições. Abraão começa essa jornada declarando que ele está saindo da sua cultura, que ele está saindo do meio onde ele vive, em direção a uma terra nova, uma terra prometida, e busca uma elevação, um nível diferenciado para uma cultura nova que vai ser estabelecida. O que é a peregrinação? É você entender a vida como uma viagem. Então, eu acho que isto dá uma certa sensação de liberdade. E sabendo que a vida será sempre uma obra inacabada. Ou seja, essa peregrinação também é uma peregrinação transgeracional. Nós somos apenas elos. Nós vivemos essa experiência de ter vindo de Deus e voltar para Deus. Então, esta peregrinação para nós faz parte do existir, do ser cristão. E enquanto povo, nós caminhamos juntos. Essa terra prometida não é só um lugar material, não é só um lugar físico. Essa terra prometida está dentro de nós. E quando a gente está bem em qualquer lugar. Nós estamos mudando o tempo todo. A única constância é a mudança. Todos nós vivemos uma peregrinação dentro dessa vida e com visão espírita dentro de todas as vidas que vivemos. Vivenciando várias oportunidades, várias experiências, e com isso nós vamos evoluindo e cumprindo essa nossa caminhada. Mas ele não tem um descendente para quem deixar a liderança. Então, de início, a Sara também se mostra tão misericordiosa, tão bondosa como ele. Porque ela faz uma coisa que, vamos pensar bem, é difícil para uma mulher querer fazer. Ela virar para o próprio marido e falar: olha, eis aqui uma outra mulher mais jovem, vai ter um filho com ela. A serva egípcia Hagar, com ela Abraão tem um filho, seu primeiro filho, Ismael. Deus finalmente aparece a ele novamente e diz assim: olha, vamos fazer uma aliança. E a aliança é a seguinte: você vai seguir os meus caminhos, em troca disso, lhe farei ser o antepassado de povos, e haverá um símbolo dessa nossa aliança, é a circuncisão. Ele muda de nome, de Abrão para Abraão. A Sara muda de nome, de Sarai para Sara. Mas quando ele é circuncisado, quem é circuncisado com ele é seu filho mais velho, Ismael. Os anjos aparecem depois e anunciam a Sara que ela terá um filho. Ela ri, o filho se chamará Yitzhak, Isaac, o que ri, e Abraão finalmente tem um filho da Sara. Só que aí, quando esse filho nasce, a Sara muda um pouco de postura. E ela fala: olha, o meu filho não herdará com o filho dessa serva, e força que ambos sejam mandados embora do acampamento. Chegou a quase morrer no deserto e ela não queria ver o filho morrendo, então ela colocou ele distante. Aí veio um anjo e falou: não, Agar, você não vai morrer, e mostrou para ela um lugar de água. Aí ela começou a beber daquela água que ele saiu de nada, né? Por causa do menino. Ninguém sabe até hoje
milhões de pessoas todo ano eles bebem dessa água. As mulheres, elas têm mais facilidade de ter o conhecimento, não que os homens não tenham, mas elas têm mais paciência, têm mais mente para isso, na verdade. O homem às vezes é muito bruto, estuda hoje, não estuda amanhã. A mulher, quando pega uma para fazer, ela faz até o final. Hoje em dia a mulher tem se tornado destaque em algumas coisas, né, em questão de trabalho, estudos. Antigamente, digamos que a mulher não tinha oportunidade, hoje ainda tem, mas ainda em termos está em segundo plano, né? Em algumas coisas a mulher ainda está lá embaixo. Às vezes eu sinto que quando a gente divide em gêneros e os papéis ficam sendo divididos em gêneros, acho que a gente problematiza muito mais uma questão que não precisa ser tão problematizada assim. Também a mulher, ela foi e continua sendo muito dirigida, pensando que não sei se é certo dizer, libertária, uma grande conquistadora, porque assim eu penso muito na família. Eu acho que a mulher deveria trabalhar menos horas, ter a chance de estudar, evoluir, mas jamais ter deixado a família, sabe? Eu acho que a mulher é a coluna da família. À medida que o sistema atirou sem parâmetros de dentro do seu lar, a família vem se desmoronando. Eu acho que a mulher ganhou bastante espaço já e ela conseguiu ter esse espaço no mercado de trabalho. Mas ainda a própria mulher, eu acho que ela não sabe mostrar seu papel. Eu acho que ela ainda coloca muito o papel como algo inferior, assim, algo submisso. Eu entendo que sim, homens e mulheres não são iguais. Acredito que essa ideia de que todos são iguais é uma ideia errada, mas sim, somos todos iguais perante a lei. A mulher tem um valor muito grande para todas as correntes do judaísmo. A diferença vai ser qual é o espaço que a mulher tem no ritual. Nas correntes mais liberais do judaísmo, o papel da mulher no ritual é um papel maior, chegando ao ponto de que em algumas congregações a mulher tem a oportunidade de fazer tudo aquilo que o homem faz. Em outras congregações mais ortodoxas, o papel da mulher no ritual vai ser um papel menor. A mulher no Islã é um diamante, né? Uma criatura que o Islã valorizou muito. Então não tem diferença, na verdade, como diante do nosso Criador entre o homem e a mulher. Cada uma complementa o outro. Não é que uma melhor ou superior da outra. Diante da religião não tem também tudo que é obrigação para o homem, também é obrigação para a mulher. Tudo que é proibido para o homem, também é proibido para a mulher. O homem e a mulher são iguais perante Deus. O adultério do homem é a mesma coisa que o adultério da mulher. No casamento, essa coisa só se dá forte mesmo em relação à liderança da casa, que vai ficar na mão do homem. Ele vai ser como o chefe da casa, ele é o provedor, né? Por exemplo, a imposição do véu. É para a mulher, é dela, não é do homem. E nem a prática religiosa. O marido, ou o pai, ou o patriarca da família, ele vai impor como um pai impõe a um filho. Vai falar, não faz isso, respeita a Deus, vai falar dessa forma. E se tiver que ser enérgico, ele vai ser para o bem, só para lembrar e não por ordem. A relação do dinheiro é a grande diferença. O homem tem a obrigação de prover para a família toda. Quem está debaixo do teto dele, da alçada dele, é a responsabilidade dele. E a mulher, se ela trabalhar, é tudo dela, o dinheiro é dela. O dinheiro dela é dela e o dinheiro dele é de todo mundo. O rabino deve ter uma família, porque nós acreditamos que é por meio da vivência familiar que o rabino adquire as ferramentas necessárias para se transformar num conselheiro. Dentro da visão judaica, nós precisamos ter uma família para poder conversar sobre as famílias dos outros. Pois é, já sei o que você está dizendo. Como é que um solteirão pode aconselhar casais? Através do diálogo, da orientação segura, sem nenhum moralismo, mas ajudando as pessoas a encontrar o caminho do diálogo. Ser homem, ser mulher, sejam casos particulares de ser humano. As pessoas não são apenas o gênero que elas nasceram, mas elas são mais do que isso. O interessante quando você vai numa casa espírita, a frequência feminina é muito maior do que a masculina.
Na realidade, acho que elas são mais espiritualizadas do que o homem. Todos nós vamos passar por todas as fases nas nossas encarnações. Hoje estamos como homem, na próxima podemos estar como mulher. Então, se eu não respeitar a mulher agora só porque eu sou homem, uma hora eu vou estar como mulher. E vou querer respeito também. E como a lei de causa e efeito, tudo que eu faço retorna para mim. Então, é bom que eu cuide bem das mulheres, né? Para que seja bem cuidado quando for uma. Uma coisa que eu costumo dizer, que a gente vai evoluindo, e nas reencarnações sucessivas, e a partir do momento que eu evoluo como homem, depois eu evoluo para mulher, e depois vou evoluir para anjo e tudo mais, porque a mulher já está num passo à frente. Pela sensibilidade e tudo mais, ela está um passo à frente do que o homem. A evidência de que pode ter mais que uma mulher está dentro do Alcorão. Não é mulher, é esposa, né? No caso. O muçulmano não tem mulher, ele tem esposa, porque ele precisa respeitar e honrar ela. Ele fala no Corão que pode se desposar com duas, 3 ou até 4. Tem que ser equitativo para com elas. Você não pode ter uma esposa e outra step. Não, elas são 2 esposas exatamente igual para você. Deus revelou para ele, mandou ele sacrificar o próprio filho dele, né? Pega Isaac, vão a um local a 3 dias de distância. Apareceu Satanás para ele. Falou para ele que, Abraão, você tem consciência do que você está fazendo? Você vai matar o próprio filho? Você acha que uma ordem divina, Deus ordena uma coisa dessa? Tentou fazer a cabeça dele. O que o Abraão fez? Ele pegou pedras, né? E começou a apedrejar o Satanás. E Abraão está prestes a, de fato, sacrificar o Isaac. Ele chegou com uma faca, aí veio o anjo, falou, não, Abraão, não mata o Isaac, você já fez aquilo que você tinha que fazer. Abraão vê um carneiro, e ele pega o carneiro e ele sacrifica o carneiro. O Satanás, lógico que existe. O Satanás existe. Lúcifer, ele que, no meu entender, na palavra, ele colocou o pecado no homem para afastar nós de Deus. É uma necessidade de personificar essa energia, amar num ser. E aí, mas eu acredito, eu não acredito que ele exista assim, único, imaculado. E muitas vezes o homem age com o seu impulso e não foi o diabo que impulsionou para fazer aquilo, porque ele também tem a sua vontade. É uma figura criada porque é para existir 2 mundos, né, contrapostos assim, um maravilhoso e um horrível, né? Aí as pessoas têm medo do mundo horrível e elas correm para o mundo maravilhoso, que é muito mais fácil você ter uma vida assim, né? Eu acho que isso também está dentro do homem. É uma novela, praticamente. Na tradição judaica não existe o diabo. Então, assim como não há inferno, não há um diabo. O Satã, ele é o promotor público do tribunal celeste. Ele é um servo de Deus, mas ele é aquele que nos acusa. Este é o Satã. E, nesse sentido, ele não é a encarnação do mal. É aquele que nos acusa do nosso mal. Na verdade, o Satanás faz parte de uma criação que o Corão chama gênios. Deus criou 3 criaturas que foram criadas da luz, que são os anjos, criaturas que foram criadas do barro, da terra, que somos nós, né? E tem a terceira criatura que foram criados do fogo, que são os gênios. Os gênios são criaturas como nós, mas eles têm natureza diferente. São criaturas que existem neles bons e ruins, como os seres humanos. Essa parte ruim dos gênios chamado Satanás. Mas ele tem esse poder de sussurrar e fica fazendo a cabeça das pessoas para cometer pecado. Um exemplo que eu levo é esse, do cara que está com a arma na mão, chorando, nervoso, porque é o cara que pegou a mulher dele. Aí o cara aponta a arma pro cara. Você era meu melhor amigo e não sei o quê. E tá lá o Shaitã, vai, aperta o gatilho, vai. Aí você, pá, vai chegar no dia do juízo final. Por que você matou ele? É seu direito matar ele? Não, mas ele falou. Aí o Shaitã vai falar, eu puxei gatilho em algum, querido. Quem puxou foi você. Então esse é o Shaitã. Para mim, esse é o Satanás. Ele é o que sussurra perfídias, sussurra loucuras no peito dos homens. Ele alcança você pela sua fraqueza. Existe também a forma como a gente fica protegido desses gênios, desses satanás. Quando você fala boas palavras,
quando você recita palavras divinas, palavra de Deus, aí você vai ter um vestimenta de energia positiva, uma luz que fica circulando seu corpo. Aí o Satanás não vai aproximar, ele fica com medo, ele quer ficar longe de você. O problema é que para nós não existe Satã. Na verdade existe Deus e os espíritos que ele criou. Você tem espíritos que já foram evoluindo e tem aqueles que são mais teimosos e que estão ainda não evoluíram tanto, como nós. Nós também não somos os evoluídos, nós estamos na classe mais baixa ainda. Mas existem alguns que preferem arrastar a gente para o lado errado. A gente segue quem a gente quer, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Mas não existe um grande espírito do mal. O mal é um bem que não acabou ainda ou que eu não entendi. Só que no Corão fala que Abrão, em vez de amar o Isaac, ele amara o Ismael. Quando a ordem na Bíblia, né, Deus falou para ele assim: leva o seu filho único. Naquele momento, o filho único era Ismael. Porque quando o Isaac nasceu, então nenhum dos era único, né? Para nós, todos são iguais. A gente ama Isaac como Ismael, como Jacob, como David, como Jesus, como a gente trata todos da mesma forma, nenhum melhor nem superior do outro. A fonte é a mesma. Todo vem de Deus, nós temos que acreditar em todos. Na famosa passagem da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abrão fica sabendo que essas cidades serão destruídas, a reação dele é de negociar com Deus, de chegar para Deus e falar: mas Deus, e se lá existirem 50 justos? Então Abrão estende essa negociação até o limite para tentar salvar aquelas duas cidades. Quando ele percebe que já não existiam lá nem 10 justos, então ele desiste, ele percebe que não haveria uma outra possibilidade senão as cidades realmente serem destruídas. Sodoma e Gomorra é um exemplo de materialismo que a gente pode ter dentro do Antigo Testamento. As cidades totalmente contaminadas pelo materialismo, sensualismo e outras coisas mais. E essa cidade, elas viviam num tempo da lei, que era abominado a Deus viver em sexualidade entre homens e mulheres, e homem com homem, mulher com mulher, ou pai pegando a própria filha. Então Deus abominou aquele ato. O ser humano me parece um tanto quanto perdido, sabe? No amor, na sexualidade. Às vezes eu penso que seja preciso esse grande se perder para depois começar a se achar. Eu acho que a sexualidade está nesse mesmo caminho. Estão se descobrindo e estão se afirmando. Muitas coisas que antes era tabu, hoje em dia elas estão passando a ser um pouco menos, né? Na minha opinião, o sexo é uma coisa muito fácil de se entender. Fora do casamento, ele tem muitos motivos pelo qual ele é pecado, porque Deus instituiu, porque trazem muitos malefícios à sociedade, como, por exemplo, a rotatividade em relação a parceiros. Então, quer dizer, na visão islâmica, é uma coisa ruim, o sexo fora do casamento. Dentro de só uma coisa normal, não. É o oposto do que é ruim, é muito bom. Em palavras curtas, ele é uma adoração a Deus pelo fato de você não estar cometendo pecado, você está fazendo o contrário do pecado, você está fazendo uma boa obra. A parte do sexo para o espírita, ele tem que dar um valor muito grande para as relações sexuais, senão nós não teríamos reencarnes. Então não existe nada de errado no sexo, o que existe é a forma errada de usar o sexo. Assim como existe a forma errada de usar a minha mão, de usar um martelo. O martelo pode ser usado para trabalhar e construir uma casa, não pode ser usado para fazer um crime, batendo na cabeça de alguém, matando. A utilização que eu faço das ferramentas que Deus me deu é que importa. O sexo feito com amor é a união perfeita das energias físicas e espirituais de dois seres que se amam. A gente não deve usar o outro como um bem de consumo. Agora, você pode até me perguntar, você é padre, como você está falando de sexualidade e sexo? Né? Você não usa, você não faz, como que fica? A sexualidade é uma energia. Não é porque eu não pratico sexo que eu não tenho essa energia dentro de mim. Então é preciso tomar cuidado, que às vezes isso pode ser a força da sexualidade ali, latejando dentro de mim e não está sendo trabalhada.
a gente precisa canalizar essa energia e ver, sobretudo, o celibato não como uma imposição, é uma proposta. É uma proposta que é feita à minha liberdade. Porque, no fundo, o mais importante eu não renuncio, que é o dom de amar. Se fosse para viver de maneira celibatária, Deus não teria criado dois sexos. O sexo é uma coisa natural. Ser celibatário, de fato, sem nenhum tipo de provocação, de crítica assim, mais ferrenha, eu não consigo entender, porque o Pedro era casado e Paulo, ele fala que o obreiro, o pastor, ele tem que ter família. Então, nós, baseado nisso, julgamos muito importante que o sacerdote tenha uma família, porque a igreja é constituída de famílias. Vale salientar que, para nós, um pastor que ainda não casou exerce o ministério. Para nós, católicos, se trata de uma lei disciplinar. Primeiro, não é um peso porque é aceito livremente. Se eu quero ser padre, eu assumo o celibato. Segunda coisa, não é uma incapacidade de amar. Um homem que não é capaz de amar não pode ser padre. Um homem que tem aversão à mulher não pode ser padre. Ou seja, ao invés de amar poucos, eu amo todos. O teólogo, o líder religioso, o espiritual, ele também é um ser humano, né? Ele tem a mesma necessidade que outras pessoas têm. Se a pessoa quer ficar sem família, sem casar, querendo agradar, Deus está pecando, não está agradando, está fazendo ao contrário. Mas uma vez aconteceu, ele conhece uma pessoa que adora estrelas, ele não adora Deus, ele não reconhece Deus. Ele ficou com uma necessidade, aí procurou o profeta Abraão para pedir ajuda, né? O profeta Abraão, não sei, tinha raiva com ele, porque ele convidou ele, não sei, várias vezes ele não aceitou, ficou com raiva dele, aí acaba não aceitando ajudar esse rapaz. Quando ele saiu, Deus mandou o anjo Gabriel para o profeta Abraão. Falou para ele, como Abraão, por que você fez isso com o rapaz? O anjo Gabriel, ele não adora Deus, ele não reconhece Deus, ele faz tudo. Como eu vou ajudar ele? O anjo Gabriel falou para ele, mas Abraão, mas Deus sabe disso. Mas mesmo assim, ele sustenta ele todos os dias, ele ajuda ele é quem criou ele. Mas você como nega um visitante, que ele precisa de você, você nega ajudar um rapaz. O Deus está insatisfeito pela a sua atitude, Abraão. Aí, quando ele escutou isso, aí saiu na rua, correndo, procurando o rapaz, né? Procura, até achou. E falou para ele, vem, eu quero ajudar você, eu quero não sei. Ele falou, mas por quê? O que aconteceu? O Abraão, ele falou a verdade, né? Que Deus ficou insatisfeito com minha atitude com você. E aí, eu quero corrigir o meu erro. Eu errei com você. Mas se eu não reconheço ele, eu não adoro ele, como ele chama a sua atenção? Ele falou, Abraão, o seu Criador, ele merece ser adorado. Ele seguiu Abraão, reconheceu Deus e foi um seguidor dele por causa dessa atitude. A gente sabe que o caminho do Abraão quer ajudar as pessoas que precisam da nossa ajuda, ajudar o próximo. Diz que a tenda de Abraão, ela tinha 4 lados e aberturas nos 4 lados, porque Abraão é aquele que recebe bem. Então, aquele que vinha, que estava de passagem, Abraão, é retratado como recebendo, acolhendo e, por assim dizer, dando uma lição de vida. Nós devemos seguir o exemplo de Abraão. Seja em nível pessoal ou engajado em algum movimento, compartilhar em todos os momentos deve estar presente na nossa vida. E todo o propósito desse mundo é a gente exercer a capacidade de compartilhar. A gente se sente bem. Então, o amor é compartilhar. Ajuda o necessitado, empresta sem esperar devolver, uma mão ajuda, a outra não vê. Então, se hoje você tem uma condição difícil dentro da sociedade,
Deus queira que seja passageira, uma aprovação para você. Mas que quando você tiver numa boa condição, você vai fazer isso pelo próximo. Então, essa é a forma de diminuir a desigualdade social. O mais difícil é compartilhar aquilo que é mais precioso que a gente tem, tempo. E nós estamos aqui para compartilhar esse tempo, um com o outro, conviver. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer. Se eu posso te ajudar hoje, eu vou te ajudar hoje. Se eu posso te ajudar amanhã, eu vou te ajudar amanhã. Se eu não posso, desculpa. Tem um dito do profeta Muhammad que diz que não seja verdadeiro muçulmano aquele que não deseja para o seu irmão, aquele que deseja para si mesmo. Nunca pode ser um motivo para não aceitar ou ter preconceito contra o outro por causa de um pensamento, uma forma de pensar ou de enxergar as coisas, as verdades. Nós temos que respeitar o ser humano como ele é, como Deus nos criou. À medida que nós passamos a tolerar, a aceitar, a respeitar as diferenças, eu acho que o mundo tem uma chance de ser mais em paz. E a gente de conhecer melhor a nossa própria espécie, né? Eu acho que no fundo todo mundo fala que aceita a diferença, mas pouca gente vai assumir para uma câmera que na verdade não aceita isso. E como eu já vi em muitos programas, às vezes eles ficam na frente e a pessoa fala, não, é verdade, eu não tenho preconceito nenhum, eu acho que todo mundo é igual, todo mundo é ser humano, mas no fundo vira a câmera e passa uma pessoa diferente e pensa, nossa, que absurdo, olha aquela pessoa que diferente. Como que eu posso não aceitar o próximo e desejar que Deus me aceite como eu sou? Não seria uma visão nem cristã nem espírita. Eu tenho que permitir que o outro seja diferente de mim. Cada um de nós é um universo particular. Nenhum de nós é igual. Não existe um outro Daniel, não existe ninguém igual a mim ou igual a você. Então, nós somos únicos. Quando você diverge do meu modo de pensar, se eu não aceito o que você pensa, eu continuo pobre, eu continuo só com o meu modo de pensar. Se eu aceito o teu modo de pensar e discuto ele, mesmo que eu não acate, mas eu me dei a abertura de escutar, quando a gente se separar, eu estou mais rico, porque agora eu tenho uma outra visão sobre o mesmo assunto. Por isso, eu creio que nós temos que chegar a um tempo em que as religiões monoteístas parem de olhar para as suas diferenças e olhem para aquilo que as igualam, que é essa crença neste Deus que é Pai de todos nós. Os fundadores das tradições, muitas vezes, são mal representados pelas suas tradições. Ou melhor dizendo, são mal representados pelos seus seguidores. E aqueles que são seguidores de Abraão deveriam ser hospitaleiros. Você encontra certos níveis de fundamentalismo que seriam absolutamente inaceitáveis a Abraão. E eu penso que se a gente for analisar um pouco a história lá do Oriente Médio, talvez o fruto de tantos conflitos não seja só uma questão de fé, seja também uma questão de justiça, de terra, de povos que não se entendem porque não tem um pedaço de chão. Hoje, essas diferenças, para mim, não tem nada a ver com religião. Nada, de nenhum lado. 100% político. O que eu entendo dessa divergência exatamente judaica, islâmica, que não é islâmica, na verdade. Acho que nem judaica. Para mim, ser religioso não é exatamente uma coisa que tem a ver com Deus. Tem religião e tem espiritualidade. Qual será a diferença? Para mim, religião, de novo, é quando a gente acha que eu estou certo e quem não pensa como eu tem que ser eliminado. Ser espiritual, estar no caminho de Abraão, é entender que eu sou o criador da minha própria realidade e que quando uma pessoa aparece, uma situação aparece na minha vida que eu não gosto, em vez de buscar de eliminar essa pessoa ou essa situação, eu tenho que me questionar por que isso vem na minha vida. Eu acredito que as religiões em geral elas assim, estão sendo vítimas, elas estão sendo usadas para essas guerras. Em oposição a isso é que tem surgido a consciência de sermos todos filhos de Abraão. Vivamos pelos caminhos de Deus. Não matemos pelos caminhos de Deus. Então, essa ideia da tenda aberta para os quatro lados, ela tem presença na tradição judaica, mas ela me parece muito, como se a gente estivesse contando uma história de Brasil
né, com elementos que são muito característicos aqui da nossa cultura. O Brasil, apesar de tudo, e de tudo que está acontecendo, ainda é um exemplo de convivência, de tolerância, sobretudo religiosa. Até hoje eu ainda não vi conflito religioso no Brasil. Se existe, é de uma maneira muito subjacente, muito disfarçadinha. Quando o espiritismo chegou no Brasil, ele também foi muito mal recebido. País extremamente católico, a resistência era muito grande. O que mudou com o passar do tempo? A função do espiritismo também sempre foi assistencial. Ia cuidar dos leprosos, cuidar dos doentes, auxiliar as pessoas desamparadas. E pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, chegava um momento em que havia uma perseguição, normalmente a Igreja Católica dá uma perseguida em alguma cidade menor, mas a população falava, mas peraí, como é que eles podem ser do mal se eles estão fazendo só o bem? Aos poucos foi sendo conquistada a confiança da população. Essa distância diminuiu, a animosidade diminuiu. Eu nunca vi como religioso essa questão do radicalismo, no sentido de você expulsar uma pessoa da igreja, de você não suportar, por exemplo, num ambiente profissional, uma pessoa que professa o Islã. Dentro disso tem os radicais, mas é um radicalismo até engraçado, né? Porque um discute com o outro, daí faz a piada do outro, e no final eles vão discutir que eu sou palmeirense, eu sou corintiano e tal, e fica tudo por isso mesmo. Para mim não existe religião no Brasil porque não existe doutrina, não existe um ritmo a ser seguido, pode tudo. Se denominar várias religiões, muitas pessoas se denominam. Agora, eu falei que não tem no outro sentido, no sentido ser. Você vê a pessoa pelada e você fala, mas você tem religião? Ela fala, tenho, mas que religião que permite essa nudez sua? Meu, 100 mil cópias nas bancas do Brasil, 1 milhão de cópias nas bancas do Brasil, vendo uma mulher pelada? Qual religião permite? Eu não sei. Mas o Brasil também tem suas intolerâncias. O Brasil do preconceito de classe, ou do preconceito racial, esse é totalmente anti-abraâmico. Os jovens da periferia indo, querendo se divertir, querendo consumir, mas autênticos, eles são eles. Uma classe média rançosa dizendo assim, olha, você é da periferia, você é bandido, você não serve aqui dentro. Então, somos brasileiros, mas não somos iguais. Uma idolatria do material. O mundo material é maravilhoso, né? Mas é tão maravilhoso que vamos todos usufruir dele sem imaginar que nós somos os nossos periféricos. A maior parte dos desafios que nós experimentamos não é um desafio judaico ou cristão ou muçulmano, é um desafio humano que aproximam cristãos, muçulmanos, judeus e pessoas de todas as religiões e de todas as filosofias. Então temos que identificar esses desafios comuns e somarmos esforços para trabalhar pelo bem. Louvando Alá, Javé, louvando o nosso Deus, que é comum a todos nós. Em algum momento tem 3 anjos que vêm para falar coisas para Abrão. Se fala que quando eles vieram, Abrão queria fazer uma festa para eles. E ele viu um bezerro assim pequeno que ele decidiu de oferecer para eles. E quando ele foi a pegar o bezerro foi embora, ele começou a correr atrás do bezerro, tal, até que o bezerro entrou em uma caverna. Só que quando ele entrou dentro, ele viu que tinha outra caverna e tinha luz lá. E quando ele foi a buscar de onde vem essa luz, Abrão viu 2 túmulos. E se fala que ele viu que desses 2 túmulos tinha Adão e Eva. Na mesma gruta em que ele havia comprado, este Abraão é o Abraão que no final da vida ele falece, mas ele é enterrado pelos seus 2 filhos. A última cena é os 2 irmãos se encontrando para enterrar o pai.
Para mim, ser um filho de Abraão é sempre buscar a paz, estar ciente e consciente. Eu acho que estamos nessa nova era onde cada pessoa começa a entender que eu tenho que me conhecer. Nós somos as frutas da árvore de Abraão. Nós somos, de alguma forma, os herdeiros de Abraão. Não temos apenas um Deus comum, temos um Pai comum. Talvez o Pai comum nos leve ao Deus comum. Ele só é lembrado hoje e não desapareceu porque ele era tão íntegro, tão presente, tão reverberante nessa tensão de não ser um idólatra e, ao mesmo tempo, não abrir mão da sua identidade, que ele é reconhecido hoje na experiência existencial de todos os seres humanos.